Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Apocalipse, capítulo 6, versículo 6. Apocalipse, capítulo 6, versículo 6. Sobre o terceiro selo aqui, quando, após João ter visto o cavalo preto e o cavaleiro sobre ele com a balança na mão, no verso 6 ele diz: E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Podeis assentar, irmãos? Eu quero nesta noite falar sobre o tema estímulo. E hoje pela manhã nós estivemos estudando a mensagem, a intermitente luz vermelha do sinal da sua vinda. Quantos que não estavam pela manhã, mas assistiram pela internet? Levante suas mãos. É importante aqueles que não assistiram, assistir, porque a mensagem de Deus, trazida através do profeta, ela nos prepara para o arrebatamento. Toda ela, né? No contexto, e nós precisamos comer toda a palavra para estarmos preparados, fortes espiritualmente. Uma pessoa que se alimenta de um tipo só de comida, ele pode até comer em excesso e mesmo assim estar anêmico, porque ele vai estar de repente desenvolvendo mais um tipo de vitamina e vivendo em necessidade de outros tipos. Por isso, os nutricionistas, eles sempre alertam que o teu prato tem que ser colorido, ou seja, tem que ser um prato que tenha vários tipos de alimento. E assim Deus também nos deu uma mesa farta, com alimento da hora, que tem nos mantido diante do mundo em que vivemos, quando nós estamos na última era, a era mais pecaminosa, a era mais enganosa, mas também a era em que mais tem sido demonstrado a graça de Deus para com seus filhos, a era em que Deus mais tem dado do alimento para a sua noiva, essa era final. Porque é o desfecho final de todas as coisas. Nós estamos, irmãos, no auge dos acontecimentos e precisamos estar preparados para que Deus manifeste através de nós o seu propósito, a sua vontade. Nós precisamos realmente conhecer a palavra de Deus para com nossas vidas, porque se nós não conhecemos, nós somos como uma planta sem raízes. As raízes são o que segura aquela planta quando vem a tempestade. E por isso que o pastor sempre tem nos alertado para nós valorizarmos as escolas dominical, trazer nossas crianças nas escolinhas, porque essas escolas, esses cultos, eles nos aprofundam no conhecimento da vontade de Deus. E às vezes tem pessoas que têm muitos anos de fé, e quando você vai observar, eles têm um conhecimento tão pequeno, e coisas que às vezes eles ficam sabendo
e ficam espantados como se nunca tivesse ouvido. E a gente pensa, meu Deus, todos os cultos, todas as vezes que tem sido ensinado, mas é porque essas pessoas elas não frequentam as aulas, vamos dizer, como deveria. Especialmente você deixando de vir nas escolas, você está perdendo muito. Porque os cultos de domingo à noite, eles são mais cultos de ânimo, de incentivo, também voltado a evangelismo. E as escolas são aquele culto mais íntimo da igreja, que te leva a conhecer mais profundamente a razão da sua fé. E quando você tem um conhecimento sobre o propósito de Deus, você não se permite ser enganado, porque você conhece, você sabe. E a Bíblia diz, o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Mas não foi porque não havia conhecimento, mas foi porque rejeitaram o conhecimento e eles pereceram. E esse tempo que estamos vivendo, também muitos têm perecido por falta de conhecimento. Mas não é por não haver conhecimento, porque o conhecimento está aí. Na mensagem que estudamos nesta manhã, eu não li toda ela, somente alguns parágrafos, mas tem uma parte mais para o final, em que o profeta diz, eu vou envelhecer, e conforme eu for envelhecendo, eu vou perder amigos, e o meu círculo vai se tornando menor. Por quê? Por causa da rejeição que as pessoas teriam para com a palavra que Deus estava trazendo através do seu mensageiro. Muitas portas foram se fechando para o mensageiro. Muitas pessoas foram virando as costas quando a palavra começou a cortar fundo, porque ali estava Deus lapidando a sua igreja. O profeta, na mensagem Obra-Prima, ele fala do grande escultor Michelangelo. Ele passou por um certo lugar e viu uma grande pedra. E ele, ao olhar para aquela pedra, ele se interessou nela. E ele, então, começou a trabalhar naquela pedra. E as pessoas achavam loucura o que ele tinha encontrado de valor numa pedra cheia de limo, numa pedra cheia ou de pontas sem forma, mas ele havia visto naquela pedra uma imagem, a imagem de Moisés, porque ele viu que aquela pedra podia receber nela a imagem de Moisés. E assim, nós vemos que Deus também, quando Ele nos encontrou, éramos como essa pedra rústica, como essa pedra sem forma, mas Deus viu nele a imagem dele. Alguém poderia dizer, Senhor, o que o Senhor viu neste homem, o que o Senhor viu nesta mulher, para chamar, para trazer? Eu vejo neles a minha imagem. Mas como, Senhor? É um beberrão? É um briguento? É isso, é aquilo? Mas ele sabia que, tirando pedaços daquela pedra, abriria espaço para que a sua imagem fosse apresentada. Mas para que isso aconteça, irmãos, esta pedra, ela precisa estar na mão do grande artista. Para que a imagem de Deus se expresse através das nossas vidas, nós precisamos estar nas mãos de Deus.
nós precisamos nos submeter a Deus. Como ouvimos na live de sexta-feira, o testemunho do nosso irmão Antônio, o tema, uma vida de intimidade com Deus. Veja vocês que todos nós o conhecemos por uma pessoa que tem facilidade de entrar na presença de Deus, de orar, de adorar a Deus. Mas nem sempre foi assim. Como ele disse, eu não tinha palavras para orar, eu não sabia, mas eu comecei a vir. Eu comecei a me encostar no nosso irmão Alcides, e ele foi desenvolvendo, por isso a Bíblia diz, o exercício da fé. Agora, se nós somente dissermos, eu sou da mensagem, sou um predestinado, e o que Deus tem que fazer, Ele vai fazer, e nós não trabalhar nesse desenvolvimento, nessa aproximação, a gente vai ficando como uma pedra que poderia ser muito bem usada, mas ela continua lá criando limo sobre ela, porque você não está se aproximando de Deus. O que a igreja precisa, nós precisamos, é mais de uma intimidade com Deus. É de nos aproximar mais de Deus. Porque às vezes, irmãos, a gente acostuma em dizer, Deus é meu Pai, Ele enviou uma mensagem, eu creio nela. Mas precisamos nos exercitar. Nós precisamos, a pessoa que está morrendo de frio, ela precisa se aproximar do fogo. Como a história do irmão que não veio, se ausentou dos cultos. E às vezes as pessoas se ausentam dos cultos e dizem que tudo está bem. Eu não estou desviado. Mas o profeta diz que o apóstata, ele precisa se arrepender tanto quanto o pecador. Porque o apóstata, ele é um morno. E porque és morno, vomitar-me-ei da minha boca. E quantas pessoas, irmãos, que vão se acostumando com a tecnologia, com a facilidade, ficar em casa, ligar a internet, os primeiros cultos, se dá atenção, os próximos cultos, é no piloto automático, liga e deixa passar. Mas se você se esforça, porque tem uma coisa, irmãos, o teu compromisso, quando chega domingo às 9 da manhã, domingo às 18 horas, o compromisso com Deus é com este endereço. E o compromisso nosso é com esse endereço também. Se eu não posso vir por algum motivo, então Deus me abençoará através dos meios que temos. Mas se eu posso vir, Deus não é responsável em levar aquela unção para me moldar, estando eu fora do meu lugar. Então, irmãos, são tempos enganosos que estamos vivendo. São tempos de muito engano, de muita estratégia de Satanás para manter as pessoas naquela ritmo de eu sou um crente, eu sou da mensagem. E a maior decepção que haverá não vai ser para aqueles que não tinham um compromisso com Deus. Aqueles não esperavam pela vinda de Cristo. Mas aqueles que assumiram um compromisso com Deus e foram relaxando, eles chorarão amargamente, porque eles dirão, eu sabia, eu estava no lugar certo, só eu precisava me posicionar um pouco mais. Então, irmãos, é tempo de nós nos colocar, é de nós desenvolver esse relacionamento com Deus, para que Ele possa quebrar todo o excesso
da nossa vida. Domingo passado nós falamos sobre perfeita força por perfeita debilidade. O profeta trata praticamente em toda a mensagem sobre um esvaziamento de nós. Um esvaziamento do nosso eu, do nosso saber próprio, e uma dependência inteira de Deus e da sua palavra. Nós precisamos disso, irmãos. E se não cuida, a vida da pessoa vai se tornando uma tradição. Eu me lembro na mensagem, esqueço o título, mas uma mensagem que o profeta visita uma igreja chamada Tabernáculo da Vida. Creio que esse é o título da igreja que ele foi pregar. E ele disse, se não me falha a memória, ele diz assim: há 10 anos ou 20 anos que eu estive aqui, vocês pareciam como uma igreja, mas hoje vocês nem aparência têm de igreja mais. Pesado para se dizer? Pesado, mas era a verdade. Eles continuavam sendo a igreja, só que foram deixando que as coisas fossem sendo mudadas na vida deles. E a Bíblia diz: não remova os limites deixados por vossos pais. A mensagem de 30, 40 anos atrás é a mesma. O zelo que se tinha deve ser o mesmo, ou mais do que se tinha devemos ter hoje, quando estamos na reta final. Por isso, irmãos, é necessário nós beliscar as nossas consciências, perguntar, falar com nós mesmos e dizer para você mesmo: que tipo de vida eu estou vivendo? Se Cristo viesse hoje, eu subiria? Quais são os relacionamentos que eu tenho tido? Porque você sabe, irmãos, que o tempo, ele corrói. O tempo, ele tem 2 resultados. Ele constrói ou ele destrói. Depende da atitude. Assim como eu falei numa live, Assuntos de Família, eu disse que um casamento ele pode ser destruído por 2 formas. Pelo ato destrutivo da pessoa com suas mãos, destruir com suas atitudes, ou pela falta de manutenção. É como uma casa. Você pode destruir ela pela ação destrutiva de bater com a marreta, derrubar paredes, ou você pode destruir ela pela falta da manutenção. O tempo se encarrega de corroer a ferragem, de rachar a parede, de dar a infiltração. Demora para cair, mas cai também. E nós precisamos cuidar isso, porque ninguém está aqui com ação destrutiva, mas corremos o risco de estar sendo destruído pela falta de manutenção. Falta de oração. Onde estão as mães que se assentavam com seus filhos e falavam do amor de Cristo, ensinavam o Evangelho? Onde estão os pais que eram exemplo de fé para seus filhos? Nós precisamos, cada dia, irmãos, apertar mais o cinto, porque a atividade do dia a dia ela vai criando folga, e você precisa reapertar como o carro. Quando você compra ele novo, você tem ali marcado para a revisão dos 5.000 quilômetros, depois revisão, acho que dos 10.000, né? Depois dos 15, e depois mantém, se você olhar, vai ter revisão até dos 100.000, se a pessoa for cuidadosa. Mas por que a revisão dos 5.000? Está novinho. É que no movimentar o carro, na ação do uso,
ela vai frouxar parafusos, e se não fizer essa manutenção, a durabilidade será muito menor. E outra, a garantia não vai cobrir os danos, porque você diz, mas quebrou, está dentro da garantia. Mas você não esteve aqui nos 5 mil para que nós reapertasse os parafusos. Mas é compromisso de vocês fazer um carro que aguente. Nós fizemos um carro que aguente, mas nós não podemos ir contra a lei da natureza. Entende, irmãos? Deus nos deu condições para aguentar esta geração perversa. Mas você precisa reapertar os parafusos dia a dia. Você precisa, irmãos, cuidar das infiltrações que vêm para corroer a estrutura da nossa fé. E como eu vou saber se eu não tiver uma vida de intimidade, de comunhão com Deus? Davi disse no seu salmo, sonda, Senhor, o meu coração e vê se há em mim caminhos maus. Há aquilo que eu vejo por conta própria, mas há coisas mais profundas que eu não vejo. Eu preciso de um olhar cirúrgico de Deus. E se eu permitir Deus me sondar, Deus vai me prevenir para que o desgaste não cause prejuízo na minha fé. Nós precisamos, irmãos, desta vida de mais comunhão, de mais intimidade, desta vida de mais ação para com Deus. Então lembre-se, uma casa se destrói pela ação destrutiva ou pela ação da falta de manutenção. E nós precisamos cuidar para que as manutenções sejam feitas diariamente. Porque o diabo, irmãos, uma casa, ou melhor, uma cidade bem murada nos tempos antigos, eles tinham que de vez em quando estar reparando os muros, porque havia a corrosão da chuva, que às vezes corroía, abria rachaduras, e havia também o desgaste do inimigo que atirava. E se não houvesse a manutenção, aquilo iria ruir. E o inimigo não se cansa de atacar a mim e a você. Não importa se eu sou crente de 1 mês, de 1 ano, 10 anos, ou 30, 40 ou 50, o diabo será sempre o mesmo diabo. E ele não respeita, irmão, carteiraço de ninguém. Você sabe o que é o carteiraço, né? É aquele que é da lei e está infringindo a lei, e quando é deparado, ele tenta resolver a coisa mostrando a carteira. O diabo não respeita, irmãos. Eu sou da mensagem, eu conheço, eu ajudei, eu sou, como disse o profeta na mensagem, eu creio que essa luz intermitente vermelha, a luz da sua vinda, ele diz assim, que muitos dizem, eu sou crente fundador dessa igreja. O diabo não respeita isso, irmãos. O diabo respeita convívio com Deus. Quando aqueles moços, eles foram expulsar demônio, porque viram Paulo expulsando o demônio, e chegaram e disseram, eu te expulso no nome de Jesus a quem Paulo serve. O diabo diz, eu conheço a Jesus, eu conheço a Paulo, sei quem é Jesus, mas vocês quem são? E o diabo saltou contra os moços e os largou nu, porque eles quiseram ir na teoria. Não se vence diabo na teoria. Se vence diabo, irmãos, é na ação, na experiência. Por isso, cristianismo é experiência experimentada com Deus. É experiência experimentada com Deus. É você saber, eu conheço, eu provei, eu sei. É você, todo crente precisa ter, irmãos, um marco na sua vida. Porque você vai ter momentos de lutas, de pressões.
e de depressões espiritual também. Mas é nessa hora que você vai recorrer ao marco, aquela experiência, aquele dia, e você ali recobra força, como aquele irmão que o diabo sempre perturbava na mente dele, dizendo: você não é um filho, você não é um predestinado, você é isso. E o irmão ficava tão agitado. E ele foi orar um certo dia e entrou na presença de Deus, e ali ele recebeu uma experiência, uma comprovação da sua fé. E sabe o que ele fez? Pegou uma marreta e uma estaca e bateu e fincou uma estaca lá onde ele recebeu. E cada vez que o diabo vinha na sua mente dizer que ele não era um crente, não era um predestinado, ele voltava lá e dizia: Satanás, aqui está a estaca, aqui eu recebi o Espírito Santo. Por isso, jovens, vocês precisam de uma experiência com Deus. Vocês não vão se salvar porque nasceram na mensagem, porque conhecem a teoria da mensagem. Vocês precisam de uma experiência experimentada. Vocês vão saber que há um ponto em comum na vida de todo crente bem-sucedido. E sempre esse ponto será o dia em que eu tive um encontro com Deus. Você vê nas lives os testemunhos, tudo, todos que contam, eles têm um dia, uma hora, um momento em que eles sabem que ali eles tiveram uma experiência com Deus, e dali para frente as lutas terminaram? Não. Mas eles passaram a enfrentar o diabo agora diferente. Eles passaram a lutar com o diabo agora por cima do diabo. Porque há muitos que lutam, mas lutam por baixo, sendo esgoelado pelo diabo. Você tem que lutar por cima, dominando a situação. E isso, irmão, só será possível através dessa aproximação com Deus. Essa aproximação, como disse Jesus, entra no teu quarto, fecha a tua porta atrás de você e ora ao teu Pai em segredo. Tem a oração pública que eu faço na igreja, junto com meus irmãos, eu faço com a família, mas tenho que ter aquele momento a sós com Deus. Como contava o irmão Beto na live também de sexta-feira, do dia que ele sentou, fez um chimarrão e disse: Jesus, senta que eu quero falar com o Senhor. Alguém disse: isso é loucura. Não, isso é realidade, porque eu creio em um Deus que é real. E ele se assenta para ouvir. Eu me lembro uma vez, o irmão Beto contando, eu estava passando por uns momentos difíceis. E eu fui a Nonoai fazer o culto sozinho, e eu me lembro que eu disse: parece loucura, mas eu tirei, a Bíblia estava ali no banco do carona, eu tirei e disse: Senhor, se assenta aqui do meu lado. Eu quero conversar com o Senhor. E eu fui conversando com ele, e desde então, aquele mal desapareceu. Porque eu não tenho dúvida de que ele se assentou, e de que ele ouviu. E ele se assenta para te ouvir. O profeta diz na mensagem Conferência com Deus, que nós precisamos ter uma conferência com Deus. E ele diz: não importa se você é um pecador, se você se envolveu até mesmo em atos imorais, você ainda assim tem direito a uma conferência com Deus. Se assentar, conversar, se humilhar, ser sincero e dizer: Senhor, eu preciso, me ajude, eu não dou conta, me muda, Senhor. Quantas brigas da família, entre casais, e aquilo não se resolve nunca, porque ninguém quer dar o braço a torcer. Seja humilde e diga: Deus, eu reconheço, eu sou um problema, mas o Senhor pode mudar a minha natureza. E Deus, irmãos, Ele ainda transforma, como transformou água em vinho.
Ele transforma um Zaqueu num cristão cheio do Espírito Santo, que diz: Senhor, eu pagarei quadruplicadamente aqueles que eu defraudei. Mas não precisou, você não vê Jesus dizendo: você tem que sair daqui e pagar aqueles que você... Não, Deus, ele não disse. Ele somente convidou, ele somente foi até Jesus, como vocês sabem, e Jesus disse: desce, Zaqueu. Em outras palavras, eu entendi tua intenção, você quer uma aproximação comigo? Então eu vou na sua casa, eu vou jantar contigo, eu vou estar com você, ele ainda é o mesmo. Quando os discípulos no caminho de Emaús iam chorosos, tristes, e Jesus se aproximou, começou a conversar com eles, eles não o reconheceram. Mas quando eles chamaram para uma intimidade, entrar porta dentro, foi diferente. Foi horas de caminhada sem saber que era Jesus. Mas quando eles o chamaram para dentro de casa, então ele se manifestou. Quando você chama Jesus para dentro da sua vida, dê tempo para Jesus. Dê tempo, você tem tempo para tantas coisas. Pague o teu dízimo do tempo. São 24 horas por dia, já pensou você dar o dízimo do tempo? Seriam 2 horas e 40 minutos, né, por dia. Mas se não consegue dar o dízimo do tempo, dê uma boa oferta do seu tempo. Mas não dê aquele restinho que sobrou. Às vezes fica ali no celular, nas redes sociais, até começar a dar sono. Como é que vai orar daí? Não, dê tempo quando você está bem desperto, fale com Deus. Nós não estamos nem entrando no tema, mas Deus quer, irmãos, uma intimidade maior de cada um de nós. Deus está ansioso em mudar a sua vida, mudar o quadro, transformar. Mas Ele precisa uma oportunidade. Ele precisa ser convidado. Ele precisa que você prepare a mesa. Porque é no partir do pão que Ele deu-se a conhecer aos seus discípulos. Então veja, irmãos, nós precisamos de uma vida mais ativa, mais exercitada. Na mensagem, o terceiro selo, vocês viram, nós lemos aqui: e não danifiques o azeite e o vinho. E você sabe que o azeite é o tipo do Espírito Santo, e o vinho é o tipo do estímulo, porque você precisa estar estimulado. Que crente é esse que está de cabeça baixa? Não, você precisa estar estimulado para falar de Jesus, para se preparar para vir ao culto cantando, feliz. Já traz a atmosfera de casa, e a presença de Deus já toma conta daquele culto. Veja, parágrafo 201 dos selos, terceiro selo, o profeta diz assim: quando a verdade de uma promessa da palavra de Deus tem sido revelada a seus santos que estão cheios do azeite, então eles são estimulados. O vinho é estímulo. Amém? Oh, sinto agora mesmo. Somos estimulados com gozo, e nós podemos e nos pomos a gritar. E quando isso sucede, produz o mesmo resultado que o vinho natural. Porque quando a revelação tem sido dada de uma verdade de Deus, e o verdadeiro crente cheio do azeite pode ver a revelação, então o estímulo chega a ser tão tremendo que o faz portar-se de uma maneira anormal. Correto? Talvez isto é o que lhes passa agora mesmo. Faz portar de uma maneira extraordinária,
Agora, se você quer a referência para provar isto, comece a ler Atos, capítulo 2. Ali receberam a promessa que lhes havia sido dada, quando toda a promessa do Espírito Santo foi derramada sobre eles e foi escrituristicamente vindicado. Agora, que tal se houvesse dito, agora, tem que esperar, porque ele nos disse que esperássemos aqui até receber nosso ministério. Logo aos 8 dias houvessem dito, pois olhem, irmãos, eu creio que já o temos. Não pensam vocês assim também? Já o temos, porque estamos esperando o nosso ministério. Deveríamos sair a pregar. Ele nos disse que viéssemos aqui a esperar, e já vão 8 dias que temos esperado. Alguém diria, pois olha, vamos esperar outro dia. E passaram os 9 dias, e eis que vem Marcos, ou talvez alguns dos outros, talvez João, dizendo, eu creio que não devemos esperar mais. Eu creio que já o temos. Não pensam assim? Posso imaginar a Simão, porque ele tinha as chaves. Ele disse, espere, irmãos, as Escrituras têm algo que dizer sobre isto. Ele não nos disse exatamente quantos dias devemos esperar, mas nos disse, esperem até. Esperem até que se cumpra. É isso, irmãos, ore, busque até que você encontre esse marco na sua vida. Esperem até que se cumpra a profecia de Joel, até que seja vindicada a profecia de Isaías, porque em lábios gaguejantes e em outra língua falarei a este povo, e este é o repouso, este é o vinho que é derramado, que é o vinho. O que é o vinho na Bíblia? É um refrigério. Este é o refrigério que vem da presença do Senhor. Tem que ser escriturístico. Então você pode ver que o vinho representa o estímulo da revelação. E quando o Espírito Santo foi derramado e viram o fogo de Deus cair sobre eles, isso começou a lhes estimular. E de repente foram estimulados, que as pessoas na rua creram que estavam bêbados, porém eles estavam estimulados pela revelação. O estímulo do vinho que eles receberam, irmãos, foi o causador da conversão em uma só vez de 3.000 almas. Porque o povo foi atraído pela vida deles, pelo dançar, pela alegria, pelo júbilo. Seu colega, seu vizinho vai ser atraído por essa paz, por essa serenidade. E se ele tem semente, vai manifestar, vai dizer, eu quero esse Jesus, eu quero essa paz que você tem, esse brilho que você tem. Na mensagem Redenção em Plenitude e Regozijo, parágrafo 134 a seguir, disse, olha o que diz o profeta. Vejam, estavam cheios de vinho novo. Isso mesmo, o vinho que vem de Deus do céu. Você já viu um bêbado? Ele simplesmente é apaixonado por todo mundo. Quem já viu isso? Ele abraça, ele beija, nem sabe quem que é, mas ele é amigo. O vinho, aquele estímulo tira dele a amargura. E o que fará o vinho espiritual? Se você se embriagar dele, vai tirar a mágoa, vai tirar o ressentimento, vai tirar aquela coisa, mas fulano falou de mim. Você vai abraçar todo mundo, você é amigo de todo mundo. Aleluias! Você já viu um bêbado? Ele simplesmente é apaixonado por todo mundo. Veja, não lhe importa, assim é quando alguém se embriaga do Espírito. A Bíblia diz, não vos embriagueis com bebida forte, com excesso, mas embriagai-vos do Espírito.
o Espírito de Deus deixa você tão embriagado que você esquece todos os seus inimigos e tudo. Todos são apaixonados por você. Não lhes importa quem esteja perto de você. Você é o homem mais importante do país, então. Não importa se seu próximo sentado perto de você foi a alguma igreja enobrecida. Apenas deixe o Espírito Santo entrar em você uma só vez. Veja o que acontece. Fique bem embriagado mesmo. Você verá o que acontece. Você dirá: irmã, eu o tenho. Você também vai querê-lo. Isso mesmo, sim, Senhor, algo acontecerá. Algo acontecerá, irmãos. Se você se embriagar do Espírito. Aleluias! Lá estavam eles, todos bêbados com vinho novo. E ouçam, algumas de vocês, irmãs aqui, vocês sabiam que a bendita Virgem Maria também estava nisso? Agora, ela teve que subir ali, a mãe de Jesus Cristo teve que subir ali e ser incluída naquele grupo de pessoas, tão embriagada no Espírito, que até cambaleava como se ela estivesse bêbada com uísque ou outra coisa. E acha que você vai para o céu porque vai à igreja? Com seu inário debaixo do braço, e vai todo domingo de manhã, e o sino toca, e senta-se, e ouve, e volta? Você nunca irá, só por causa disso. Você tem que tomar esse caminho, porque esse é o único caminho que Deus preparou, e chegou a preparar, e você andará nele, e não estará lá. Eu não sou o seu juiz, mas eu estou pregando o Evangelho. Isto é exatamente a verdade. A bendita Virgem estava bem naquele lugar, agia tão estupidamente como o restante deles, tão embriagada como o restante deles. Estes homens e mulheres, cada um deles estavam cheios de vinho novo. Se Deus chegou a mudar esse programa, aponte para mim então a Escritura. Não está aí. Não, Senhor, foi assim direto até o fim da era. Dessa forma, direto até o fim da Bíblia. E será a mesma coisa quando Jesus vier. Se Deus mudou o programa, disse o profeta, me mostre então. Vocês vão receber na ceia a mensagem, história da minha vida. Mombrana conta ali algo que na outra mensagem, história da minha vida, ele não fala. Ele diz que quando a irmã Hope estava ali morta, eles já tinham colocado o lençol sobre o rosto dela. E ele chegou e o doutor Sandair, que era amigo do irmão Brana desde a infância, disse: Billy, ela foi. O irmão Brana disse para ele: você entra comigo lá. O irmão Brana precisava de um ombro amigo. Sandair disse: eu não posso, Billy. Eu não suporto lembrar as vezes que comi tortas de morango que ela fez. Eu não posso. Então o irmão Brana entrou sozinho ali e chamou ela. E ela abriu os seus olhos. E ela disse: por que me chamou? E ela disse: Billy, o batismo do Espírito Santo é tão bom nesta hora. É tão bom nesse momento, Billy. Ela disse: eu sinto muito de deixar você e as crianças, mas eu não temo mais, eu quero ir. Então, irmãos, o batismo do Espírito Santo, ele é o companheiro naquela hora, naquele momento de névoa, que você terá que passar o vale da sombra da morte. Ele enganchará no seu braço e dirá: eu estou contigo, não temas. Aleluias! Nós precisamos dessa experiência, não só para a hora da partida, mas nos momentos sombrios da vida, nos momentos de lutas e decepções. Ele estará do teu lado e dirá: eu estou contigo.
e você se sentirá bem, se sentirá seguro. Por isso, irmãos, nós precisamos mais do que ser membros, nós precisamos dessa experiência. Ah, mas eu já recebi o Espírito Santo. Você precisa um renovo, você precisa um rebatismo. Sim, Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo com o qual foste selado. Você tem que pedir. Os jovens têm que ter seus amigos para buscarem juntos o Espírito Santo, as moças para buscarem juntos, porque um encoraja o outro. Veja, enquanto estavam embriagados com aquele velho novo, com aquele vinho novo, veja, veremos se Deus coloca um homem cheio para todos vocês. Então, irmãos, o vinho é esse estímulo, o vinho é essa alegria, o vinho é esse júbilo que o crente tem todos os dias da sua vida, que fazia com que nossos irmãos entravam nas arenas cantando, louvando a Deus, encorajando um ao outro. Mãe encorajando o filho: não negue meu filho, logo você estará do outro lado. Isso é o que? É o vinho. E não pense, igreja, que nós estamos livres disso, dessas pressões. Não digo que a noiva passará por morte, mas por pressão muito pior do que morte física. E você precisa deste vinho para te estimular, para fazer você levantar a cabeça, sentir paz na tribulação, sentir paz diante das ondas. Não é hora de brincar, é hora de avançar. É hora, irmãos, de irmos adiante. O arrebatamento está logo aí. É hora de aquecer. Aquecer o fogo da nossa alma. Como eu dizia no início, não concluí a história do irmão que tinha parado de ir à igreja, e o pastor o visitou, e era um dia muito frio, e ele estava se aquecendo ali na lareira. E eles conversaram assuntos normais, e de repente o pastor pegou a pazinha e colocou e tirou uma brasa que estava viva, e largou do lado. E aquela brasa foi perdendo o seu brilho, foi se apagando, e logo ela escureceu, a vida acabou. Mas o pastor introduziu outra vez, e parou de conversar e ficou olhando para aquela brasa. E o irmão então observava junto com ele, e aquela brasa começou a reacender, e o fogo começou outra vez a brilhar. O pastor se levantou e disse: estou indo para casa, Deus lhe abençoe. E o irmão disse: pastor, obrigado pelo sermão, domingo eu estarei na igreja. Eu entendi, eu preciso estar no fogo, porque senão o brilho apaga, o calor se apaga. Vamos nos colocar de pé. Nós precisamos deste fogo. Você não pode, irmãos, fazer somente do culto o teu momento com Deus. Você tem que ir para casa e manter colocando lenha na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sexta, no sábado, e domingo você vem para buscar mais lenha, e assim nós vamos nos mantendo aquecidos até o dia do arrebatamento. Aleluias. Um fogão frio, irmãos, ele pode ser um espaço para todo inseto se sentar sobre ele. Mas põe lenha naquele fogão e você verá que nenhuma mosca varejenta conseguirá ou se aproximará daquela chapa. Às vezes esses espíritos têm vindo da sua mente, por quê? Porque há uma frieza espiritual. Põe fogo na sua vida e você vai ver que não há espaço para o diabo se assentar. Embriague-se desse vinho novo.
E você vai sentir-se, irmãos, animado, alegre, cheio de amor, cheio de misericórdia. Precioso Deus, Pai Celestial, que hora estamos vivendo, Senhor, quando, ó Deus, a frieza espiritual está penetrando na vida de muitos chamados crentes, e o mundanismo vai entrando, mulheres com seus cabelos picotados, usando maquiagens, homens com pensamentos imundos, atitudes inadequadas, envolvidos com coisas que antes não se envolviam. Pai, ajuda que teu povo busque esse reavivamento, Pai. Ajude que tua igreja, Senhor, esteja embriagada deste vinho, porque o Senhor disse: não danifiques o azeite e o vinho. Nós precisamos desse azeite, nós precisamos deste vinho. Eu oro, Pai, por esta igreja, eu oro por meus irmãos, por minhas irmãs. Como vemos, ó Deus, nesse inverno, como é ruim o frio sem agasalho. Nós queremos correr para casa, nos agasalhar, nos cobrir, porque o frio judia, o frio dói. Senhor, também o frio do mundo, ele vem sobre aqueles que não estão agasalhados com teu Espírito, ó Pai. Senhor, desperta meus irmãos, desperta nossos jovens. Quando eu lembro de tempos atrás, o invernos frios, e lá estavam eles na sexta-feira à noite, orando até madrugada. Senhor, será que as lutas diminuíram para que muitos se ausentassem deste fogo? Não, Senhor, pelo contrário, o diabo tem aumentado os seus ataques. Senhor, nos desperta, Pai, desperta nossas vidas. Senhor, não deixe ser só um momento aqui na igreja, ajuda nós voltar para casa, Pai, e nós estar embriagados, apaixonados. Ó Deus, faz esta obra nas nossas vidas, faz esta obra em nossos corações. Querido Deus e Pai, ajuda cada um, Senhor, desperta cada um, Senhor, que eles tenham o bom hábito de ler suas Bíblias, que eles tenham o bom hábito de ler, anotar suas mensagens, que o velho altar da família seja levantado outra vez. Conceda isso, Senhor, pois eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Aviva a tua igreja, desperta o teu povo, Senhor. Põe o temor do Senhor nas nossas vidas, nos nossos corações. Aleluias.